Homem é morto com 5 tiros após cobrar dívida de um adolescente. Avião de pequeno porte cai no norte do estado. 2 pessoas ficaram feridas. Final de semana violento nas estradas. Em um dos acidentes, 6 pessoas morreram. A ala norte do Mercado Público de Florianópolis abre as portas após 6 meses de reformas. Serão desde restaurantes e lanchonetes a lojas, conserto de roupas, sapatos e serviços bancários. A expectativa da Prefeitura é que até o fim do mês tudo esteja em pleno funcionamento. Malha fina, quase 50 mil catarinenses foram pegos pelo leão com irregularidades na declaração do imposto de renda. Isso e muito mais agora no Notícias da Redação. Olá, boa tarde. 2 homens tentaram explodir um caixa eletrônico em Joinville. Os criminosos agiram na noite de ontem em uma cooperativa de crédito que fica no bairro Boa Vista. O explosivo não detonou e o caixa eletrônico pegou fogo. Moradores acionaram a polícia militar e os bombeiros voluntários que controlaram as chamas. Ninguém foi preso até o momento. Em São Miguel do Oeste, a polícia apreendeu 750 quilos de maconha. A polícia suspeitou de 2 carros e realizou uma perseguição atrás dos condutores. Um dos veículos conseguiu fugir e o outro só parou depois que os policiais atingiram os pneus. Dentro do veículo foram encontrados diversos tabletes de maconha, totalizando 750 quilos. O motorista foi preso em flagrante e, de acordo com a polícia, o carro tinha registro de furto no Rio Grande do Sul. E um avião de pequeno porte caiu na tarde de sábado em Schroeder, no norte do estado. Segundo testemunhas, o piloto da aeronave particular fazia um pouso quando deslizou ao tocar no solo. Ele tentou arremeter, mas acabou se chocando com um cabo de aço que ocasionou a queda. No avião estavam 2 pessoas, o piloto e o dono da aeronave e um agricultor. Eles foram encaminhados ao hospital de Jaraguá do Sul. O agricultor segue internado e o piloto já recebeu alta. A Polícia Civil está investigando o acidente. E um cabritinho deu trabalho para os bombeiros nesse final de semana. Ele caiu de um penhasco e teve que ser resgatado de rapel. O animal, que era filhote, caiu de uma altura de aproximadamente 30 metros. O local de difícil acesso obrigou o proprietário a acionar os bombeiros, que utilizaram técnicas de rapel. O resgate foi difícil por causa da chuva, que tornaram as rochas escorregadias. Depois de mais de 2 horas, o cabritinho foi retirado com bastante frio, mas sem ferimento. E a seguir, final de semana violento nas estradas. Em um dos acidentes, 6 pessoas morreram. E ainda, a ala norte do Mercado Público de Florianópolis abre as portas após 6 meses de reformas. Serão desde restaurantes e lanchonetes a lojas, conserto de roupas, sapatos e serviços bancários. A expectativa da Prefeitura é que até o fim do mês tudo esteja em pleno funcionamento. É depois do intervalo. Estamos de volta com notícias da redação, agora 1h10. Hora de darmos uma olhadinha como está o trânsito aqui na capital. Temos imagens ao vivo das pontes que fazem a ligação ilha-continente. Trânsito mais intenso na ponte Pedro Ivo, que dá acesso ao centro da cidade. Já na ponte Colombo Salles, que dá acesso à região continental, o trânsito flui com tranquilidade. Neste momento, 20 graus em Florianópolis. 6 pessoas morreram e pelo menos mais 5 ficaram feridas em um acidente na divisa entre o Paraná e Santa Catarina. Os corpos ainda estão sem identificação, enquanto sobreviventes continuam internados em Joinville e Curitiba. O acidente aconteceu na BR-376 em Guaratuba, no sentido a Santa Catarina. Por volta das 5 horas da tarde, a carreta carregada com 30 toneladas de vergalhão ficou sem freio na descida da serra e arrastou 4 carros. A parte de carga da carreta se soltou, atravessou a pista e caiu no barranco. 2 dos automóveis atingidos pegaram fogo e 5 pessoas morreram carbonizadas, entre elas uma criança. Aí a gente estava jogando bola, aí vimos o caminhão vindo lá uns 200 por hora, né? Matando todo mundo ali. Aí salvamos 2 que estavam pegando fogo no caminhão. E é difícil, cara, você ver um negócio assim, não poder ajudar quem tá morrendo dentro do carro. Houve congestionamento, o trânsito ficou interrompido por 4 horas e meia no sentido a Santa Catarina. O motorista da carreta chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital.
Outras 5 pessoas estão internadas em hospitais de Curitiba e Joinville. Ao chegar no local, verificamos que 2 veículos estavam em chamas e uma carreta fora da pista e mais outros veículos também que tinham se envolvido no acidente. 2 dos sobreviventes estão internados no Hospital São José. Antônio Ferronato, de 50 anos, saiu do estado crítico, mas continua internado. Ele está em observação e, segundo o boletim médico, o estado de saúde dele inspira cuidados. Rudinei Souza Dutra, de 54 anos, teve traumatismo craniano e está internado na emergência em estado grave. Acidentes graves também fizeram vítimas em Blumenau, Xaxim e Concórdia. No meio-oeste do estado, uma pessoa morreu e outras 3 ficaram feridas após uma violenta colisão envolvendo 4 veículos. O acidente aconteceu ontem à tarde na SC 283. No meio-oeste, se envolveram no acidente 3 carros e uma motocicleta. 2 deles ficaram totalmente destruídos. Um dos veículos fazia sentido Concórdia quando numa curva invadiu a pista contrária, provocando a batida. Diana Everton Ericeira, de 25 anos, carona de um dos veículos, não resistiu e morreu. Outras 3 vítimas foram encaminhadas ao hospital. 2 delas continuam internadas, uma em estado grave. Em Xaxim, a vítima fatal foi Rosane Salete Portigliotti, de 40 anos. Ela morreu após bater o carro em que estava de frente com um caminhão com placas de palmitos, ocupado por outras 2 pessoas que tiveram ferimentos leves. Já em Blumenau, Paulo Roberto Cunha, de 27 anos, bateu o carro que dirigia em um poste e morreu no local. E atos de vandalismo foram registrados em Tubarão. Motoristas invadiram rótulas do centro da cidade e danificaram os canteiros e placas de sinalização. Pelo menos 3 canteiros amanheceram assim. As marcas dos pneus mostram as manobras que foram feitas durante a madrugada. Em uma delas, uma garrafa de cerveja foi abandonada e uma placa derrubada. O caso foi registrado na região central de Tubarão. Representantes da prefeitura irão à Polícia Civil. Uma investigação será feita para tentar identificar o autor do vandalismo. Quem sabe, né, por denúncia ou por alguma câmera que possa haver nas proximidades, né, a gente descobrir quem é esse vândalo, quem é esse não dá para chamar de animal, porque tem muitos animais que não merecem comparado com um ser humano desse, né? Se é que é humano. O secretário lamentou a ação do motorista. Qualquer informação que possa levar ao vândalo pode ser repassada pelo 190 da Polícia Militar ou ainda pelo 153 da Guarda Municipal. Isso nos stress test, né? É que a gente, como eu digo, está na busca sempre de melhorar. Quando vem um para atrasar, a gente fica triste, mas ele, né, assim que descoberto, deve ser, né, responsabilizado. No mês passado, um caso semelhante foi registrado em Joinville, no norte do estado. Os próprios motoristas registraram a ação, que foi parar nas redes sociais. Os autores foram identificados e indiciados por vandalismo e direção perigosa. E depois de 6 meses de reformas, a ala norte do Mercado Público de Florianópolis foi reaberta hoje pela manhã, mas somente 3 dos 77 boxes estão funcionando. Hoje pela manhã, muita gente nem percebeu que a ala norte do Mercado Público de Florianópolis estava de portas abertas, depois de 6 meses em reforma. Isso porque os tapumes do canteiro de obras ainda estão montados, mas nas próximas semanas eles vão ser transferidos para a ala sul. Quem entrou viu somente 3 boxes abertos, de um total de 77. Os outros ainda dependem de ajustes técnicos nos projetos de segurança. É necessário que os lojistas tenham a anuência por parte do alvará de funcionamento junto ao município. E para isso ele precisa ter uma aprovação de um projeto de uso e ocupação do espaço. E apesar da maioria das lojas estarem fechadas, o resultado da reforma agradou. Agora tá muito melhor, né? Ficou mais bonito, né? Ficou bem legal. Bem legal mesmo. Tá bem bonita, bem montagem, tudo bem organizado mesmo. A gente está acostumado com tanto as pessoas, tudo aqui em volta, tudo cheio, agora tá vazio. Apesar de ter sido reaberta com apenas 3 lojas funcionando, a nova ala norte do Mercado Público vai oferecer uma grande variedade de serviços. Serão desde restaurantes e lanchonetes a lojas, conserto de roupas, sapatos e serviços bancários. A expectativa da Prefeitura é que até o fim do mês
tudo esteja em pleno funcionamento. É o que espera quem já começou a montar sua loja. Depois de enfrentar um atraso de mais de 40 dias na reforma, o que eles mais querem é poder trabalhar o quanto antes. A gente acha que vai dar tudo certo, já deu, está abrindo hoje, todos nós vamos trabalhar e é só trabalhar que a coisa vai para frente. Enquanto isso, do outro lado, na ala sul, os comerciantes começam a desmontar suas estruturas. As peixarias já estão montadas no terminal Cidade de Florianópolis. E a expectativa é que até o fim do ano, o mercado público esteja totalmente reformado e aberto ao público. E você vai ver depois do intervalo, quase 50 mil catarinenses foram pegos pelo leão com irregularidades na declaração do imposto de renda. E tem ainda a previsão do tempo para esta tarde de segunda-feira. Nós voltamos já já. Um morador de Balneário Camboriú foi morto a tiros neste final de semana após cobrar uma dívida. O autor do crime, um adolescente de 16 anos, foi apreendido pela Polícia Militar. Nelson Sandro da Silva, de 38 anos, foi morto com 5 disparos de arma de fogo na noite de domingo. O crime aconteceu próximo à casa onde ele vivia, na rua Canelinha. O crime é um adolescente de 16 anos, que foi apreendido pela Polícia Militar horas após o homicídio. A polícia investiga agora a motivação do crime. A hipótese inicial é que Nelson tenha sido morto porque estaria cobrando uma dívida no valor de R$400, referente a um jogo de pneus que vendeu ao adolescente. O rapaz teria se recusado a pagar e, em seguida, disparado contra a vítima. O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú. Ele recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu. O adolescente apreendido possui pelo menos 15 passagens pela polícia. Ele permanece na delegacia especializada e aguarda a decisão da justiça. Infelizmente, é uma história que se repete, né? Um adolescente com uma verdadeira carreira criminosa é autor desse ato. E a gente, infelizmente, vê cada dia isso ficar mais presente no nosso dia a dia. Segundo a Polícia Militar, este é o 7º homicídio em Balneário Camboriú desde o começo do ano. Em 2013, durante o mesmo período, foram contabilizados 14 assassinatos. Segunda-feira com tempo bom em todo o estado. Uma massa de ar seco e frio deixa o dia ensolarado e com temperaturas bem agradáveis nessa tarde. Confira os detalhes no mapa. Na Serra, o dia começou gelado, mas o sol deixa a tarde mais agradável, com máxima de 13 graus. Na região norte, o sol predomina e os termômetros chegam a marcar 21. No oeste, dia ensolarado e com temperatura máxima de 17 graus. No Vale do Itajaí, pode fazer até 18 graus, com céu claro e sol. No sul, os termômetros marcam até 19 graus e à tarde deve ser de sol com poucas nuvens. Na Grande Florianópolis, o sol predomina e a máxima não passa dos 19 graus. E quase 50 mil contribuintes ainda vão precisar acertar as contas com o leão. Isso porque, após realizarem a declaração do imposto de renda, eles foram pegos na malha fina. Santa Catarina, mais de 48 mil declarações foram pegas pelo leão. Os principais motivos dos contribuintes terem caído na malha fina foram despesas médicas e omissão de rendimentos do titular ou dependentes. Nas regiões do meio ao extremo oeste, que abrange 129 municípios, a Receita recebeu mais de 160 mil declarações e 5% dos contribuintes estão irregulares. Esse é um número considerado normal para a Receita Federal. Esse contribuinte, todos os contribuintes que entregaram a declaração devem verificar no portal de atendimento virtual da Receita Federal o resultado do processamento da sua declaração, verificando se está em malha ou não. Os contribuintes que estiverem na malha fina devem acessar o site da Receita Federal. No portal é possível acompanhar a situação da declaração e retirar um extrato online que mostra eventuais erros. Para ter acesso, é preciso ter um código pessoal que está junto com a declaração. É importante que o contribuinte faça o código de acesso e faça a verificação mensal da sua situação, porque à medida que o processamento for
recebendo essas declarações, essas retificações, a situação do contribuinte ela pode mudar, pode sair de malha para uma situação já disponível para restituição. A Receita Federal conclui o processamento de todos os 26,8 milhões de documentos entregues até dia 30 de abril. E agora se prepara para liberar o primeiro dos 7 lotes de restituição deste ano. Idosos, portadores de doenças graves e deficientes têm prioridade. O primeiro lote deverá ser liberado no próximo dia 9. Quem declarou com certificado digital também deverá receber a restituição mais rapidamente. E assim a gente encerra o Notícias da Redação de hoje. Outras informações no Band Cidade às 10 para 7 da noite. Uma boa tarde para você, um bom início de semana e até amanhã.